Fazer dinheiro através do seu trabalho é a melhor forma de você poder criar uma renda exorbitante para longo prazo. Mas imagine comigo você começar a fazer o dinheiro trabalhar para você e não você para o dinheiro. É justamente isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Como começar a investir e fazer o dinheiro trabalhar para você. E como ganhar dinheiro com investimentos. Mas só para poder desmistificar algumas coisas aqui, a maioria dos influencers, educadores financeiros que vocês veem por internet, eles não ganham dinheiro de fato com investimento. A maior parte das suas vendas vem de negócios, vem do trabalho de fato e não dos investimentos. Eles não sobrevivem, vivem somente de investimentos. E sim, renda principal são em negócios, são com seus empreendimentos. Aliás, eu sempre falo isso lá nas minhas redes sociais. Se você não segue, já segue lá, @eupedrosanches. De que investimento é só uma forma, um meio para multiplicar, potencializar, rentabilizar cada vez mais o dinheiro que você provém do seu trabalho. Para a gente poder continuar o nosso assunto aqui, faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo, deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que você está gostando do vídeo e vai espalhar para mais e mais pessoas. Então, de primeiro momento, você consegue pensar que você precisa ter uma renda ativa, que é aquela renda que você ganha através do seu trabalho. Então tá aqui você construindo a sua renda ativa, mas também você tem que construir a sua renda passiva, que é através dos seus investimentos. E como que você faz isso? Você cria a renda ativa através do seu trabalho, tira uma parte da renda ativa e joga para a renda passiva, que são os investimentos. E vai chegar um momento que essa renda passiva vai começar a crescer tanto, mas crescer tanto, que vai chegar no momento que você começou a viver de renda. Mas, obviamente, isso tudo no longo prazo. Mas sem enrolação, você precisa somente de duas coisas para poder começar a investir. E a primeira delas, obviamente, é uma conta no banco digital, ou em um banco tradicional mesmo. E a outra parte é abrir uma conta numa corretora de valores. Com questões de bancos, não tem segredo algum, tá? Pode ser tanto nos bancos digitais, tanto nos bancos tradicionais, porque o que você vai precisar fazer é só uma transferência do seu banco para a corretora de valores, via TED normalmente. Já com as corretoras de valores, tem algumas especificações, do tipo de que a corretora de valores é basicamente um intermediador entre você e os seus investimentos. É apenas um ambiente, uma plataforma que vai fazer a custódia dos seus investimentos, a custódia do seu dinheiro que está lá dentro investido. E se você está preocupado, se é arriscado, se não é abrir uma conta numa corretora de valores, eu quero que você fique tranquilo, porque realmente é impossível que a gente comece a investir sem uma corretora de valores. Porque é justamente por meio delas que a gente realiza nossos investimentos. E como recomendação de corretora de valores, eu vou recomendar a qual eu invisto, que é a maior e melhor corretora de valores do Brasil, que é a Corretora de Valores Rico. Que, aliás, para incentivar cada vez mais as pessoas a começarem a investir o quanto antes, eles criaram um título bancário chamado de CDB, que rende 200% do CDI. Então já aproveita, abre a conta da corretora de valores, transfere um valor para lá, no mínimo R$100, faz o seu primeiro investimento quanto antes. Aliás, ao decorrer desse vídeo, você vai entender quais são os melhores investimentos para você e como que você pode começar a investir o quanto antes. Mas saiba que o primeiro passo é ter conta aberta numa corretora. Aliás, o link da Corretora de Valores Rico tá aqui na descrição, primeiro link. Agora que você já tem a conta no banco, já tem a conta na corretora de valores, tá na hora de colocar em prática. E o primeiro ponto de tudo é você começar a montar, construir uma reserva de emergência. Ter guardado pelo menos entre 6 a 12 meses do seu custo mensal. Uma reserva de emergência vai cobrir, vai te assegurar caso algum problema aconteça na sua vida. Eu espero que não, mas caso surja um evento inesperado, você terá uma grana guardada para poder custear esse evento que aconteceu. Alguém da família, por exemplo, teve algum problema de saúde, você bateu o carro, perdeu o emprego, enfim, isso tudo são emergências inesperadas, mas que podem ser evitadas caso você construa uma reserva de emergência de forma bem rápida. A reserva de emergência se cria e se calcula pelo seu custo de vida mensal. Então vamos supor que você gaste R$2.000 por mês, vezes 6, que são 6 meses que você tem que ter guardado, certo? Então 6 vezes 2.000, você teria que ter guardado R$12.000 para que em 6 meses você possa se bancar normalmente com o seu mesmo custo de vida mensal. Pô, Pedro, para poder começar a investir, então, eu tenho que construir uma reserva de emergência, cara. Eu diria que depende, não. Porque, pô, em média, uma pessoa vai demorar 5 ou mais anos para poder montar uma reserva de emergência de fato. E nesse espaço de tempo, quantas oportunidades não se passaram no mercado financeiro? O que eu diria é, dê prioridade para sua reserva de emergência, mas de forma paralela, pequena parte do seu patrimônio comece a investir no mercado financeiro de fato, para que você possa aproveitar oportunidades, ciclos do mercado, mas que também vá construindo uma segurança ao longo do tempo. Então comece a conciliar essas duas coisas aqui, porque se você for depender de construir uma reserva de emergência, você vai ficar 5 ou mais anos montando somente uma reserva. Agora, no segundo passo, você já sabe o que é uma reserva de emergência, vai começar a sua reserva de emergência. Já o segundo passo é descobrir o seu perfil de investidor, que é a parte mais simples de todas, que são basicamente 3, o conservador, moderado e o agressivo. O conservador é aquele cara que quer segurança, ele não quer risco do seu dinheiro, do seu capital, ele busca e almeja somente a segurança. Já o moderado é aquele cara que quer um pouco mais de rentabilidade, por isso ele está disposto a correr um pouquinho mais de risco.
mas ele não ignora a segurança, ele anda lado a lado com a segurança, porém se arriscando um pouquinho mais e tendo um pouco mais de rentabilidade. Já o agressivo é aquele cara que investe de forma consciente, ele tem um conhecimento bem mais elevado de quem é conservador moderado, e por isso ele pode se arriscar um pouco mais lá em renda variável, no mercado financeiro, onde ele vai ter retornos maiores, mas também vai correr riscos maiores, mas ele vai investir com segurança, porque ele é consciente do que ele está fazendo por conta do conhecimento que ele tem. Sabendo de tudo isso, a gente pode começar a citar alguns investimentos que podem ser interessantes para você e para o seu perfil de investidor. Cara, não tem como você começar a investir sem o seu perfil de investidor, porque os investimentos que eu vou te falar aqui agora, eles têm que ser adequados, eles têm que ser conciliados com o seu perfil de investidor. Não adianta você ser do perfil de investidor conservador e querer investir lá em ações, lá em fundos imobiliários, que são investimentos mais arriscados, mais agressivos. Isso não bate com o seu perfil de investidor. Do mesmo modo, progressivo, às vezes investir em Tesouro Selic para ele, que é o investimento mais conservador do Brasil, não faz tanto sentido assim, a não ser que ele vai construir uma reserva de emergência, por exemplo, que precisa de segurança. Aliás, na construção da sua reserva de emergência, invista em aplicações seguras, como o Tesouro Selic, por exemplo. E calma, que eu vou falar agorinha. O nosso primeiro investimento aqui é o Tesouro Direto. Na verdade, as pessoas confundem, tá? Você não investe diretamente no Tesouro Direto, você investe em títulos que compõem o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é basicamente uma plataforma do governo federal e dentro dessa plataforma existem vários títulos, como o Tesouro Selic, como o Tesouro IPCA, como o Tesouro Pré-fixado. Não se assuste com esses nomes, apenas saiba que quando você investe no Tesouro Selic, ou no IPCA, ou no Pré-fixado, em títulos do Tesouro Direto em si, você estará emprestando a sua grana para o governo e eles vão te remunerar com uma taxa de juros. É basicamente isso na teoria. E justamente por você estar emprestando sua grana para o governo, você automaticamente está realizando um dos investimentos mais conservadores do Brasil. O Selic, por exemplo, é um investimento mais conservador do país. E é por isso que você deve ter a sua reserva de emergência, por exemplo, no Tesouro Selic, porque lá você não vai sofrer oscilações do seu dinheiro. Só entenda que basicamente, ao investir em títulos do Tesouro Direto, você está emprestando sua grana para o governo em troca de juros. Já quem gosta de se arriscar um pouquinho mais, o cara que é moderado, agressivo, que gosta um pouco mais de rentabilidade, um pouquinho mais de risco, existe um investimento lá em renda variável chamado de ETFs, que é basicamente uma cesta com vários investimentos juntos em um só lugar. E a rentabilidade desse ETF é a média dessa cesta de vários investimentos. Então, por exemplo, hoje existe um ETF chamado de IVVB11. O ETF IVVB11 ele vai reunir as 500 maiores empresas norte-americanas. Então, a rentabilidade do IVVB11 é a média dessas 500 empresas em um único lugar. Aliás, o IVVB11 ele segue o índice S&P 500. Pô, Pedro, você começou a falar grego agora. ETF, S&P 500. Que É essa. Olha só, relaxa. O S&P 500 ele é basicamente um índice norte-americano. Se liga na sigla S&P 500. 500 significa as 500 maiores empresas americanas. E o nosso ETF IVVB11 ele replica esse índice aqui. Então, por exemplo, Google, Facebook, Amazon, Apple fazem parte desse índice. Então, ao comprar o IVB11, você estará replicando esse índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Mas por que eu acredito que o ETF é um bom investimento para quem está começando? Porque, primeiro de tudo, você não tem o trabalho de escolher a dedo os seus primeiros investimentos. Então, se você não tem essa habilidade de analisar um investimento e tomar uma decisão, escolher um único investimento, o ETF pode fazer muito sentido para você, porque quando você compra o ETF, você literalmente está comprando uma cesta com vários investimentos reunidos em um só lugar. Então você não vai perder esse tempo analisando e escolhendo empresas para a sua carteira de investimento, porque o ETF já faz isso. Segundo ponto, você diminui o seu risco, porque, por exemplo, vamos supor que você tenha Google na sua carteira de investimento, ou qualquer outra empresa brasileira, tá? E que você invista especificamente nessa única empresa. Vamos supor que ao longo do tempo ela teve um mau desempenho, logo o seu patrimônio também teve um mau desempenho. Só que pense comigo, se você investir em um único ETF, pode ser somente o IVB11, ele é mais estável ao longo do tempo. Por quê? Porque dentro dele já existem várias empresas. E a rentabilidade desse IVVB11, por exemplo, vai ser a média de todas essas empresas. Então a gente não depende exclusivamente de uma, duas, três empresas para o nosso patrimônio ir bem. Então, de certa forma, você tem uma segurança, uma estabilidade. E o terceiro ponto é que ele é acessível. O IVVB11 está aparecendo a cotação dele para você aí, deve estar na casa de 200 e pouco. Tem outros ETFs também que custam 100 e poucos reais. E investindo 100 reais, 200 reais, você consegue se expor a várias empresas reunidas em um só lugar. E com 200 reais você não conseguiria comprar muitas empresas para colocar na sua carteira de investimento. Mas também os ETFs possuem as suas desvantagens, como por exemplo, eles não pagam dividendos. Uma ação, um fundo imobiliário, além de valorizar no longo prazo,
ao longo do tempo eles vão pagando dividendos, que é parte do lucro de uma empresa, por exemplo, parte do lucro de um fundo imobiliário. Já os ETFs, eles não pagam dividendos aqui no Brasil. Então, para você poder ganhar dinheiro com esse investimento, você teria que esperar ele se valorizar. Ele se valorizando, você venderia e realizaria assim uma valorização de capital. Já a segunda desvantagem é que conforme você vai estudando mais sobre investimentos, vai adquirindo mais conhecimento, você vai entendendo que às vezes as empresas que compõem o ETF que você comprou, algumas empresas você não gostaria, não se orgulharia de ser sócio dessas empresas. Logo, você teria que se desfazer do seu ETF para poder escolher a dedo as empresas que você realmente quer no seu portfólio, na sua carteira de investimento. Já passando para o nosso terceiro investimento, são os fundos imobiliários, que é basicamente o tipo de investimento em imóveis. Então, imóveis como shoppings, hotéis, galpões logísticos, lajes corporativas, onde você pode comprar pequena parte desses imóveis através de um fundo imobiliário. E o mais interessante de tudo é que ao investir em um fundo imobiliário, você passa a receber renda passiva todos os meses. Pedro, de onde que vem essa renda passiva? Dos imóveis que aquele fundo imobiliário investe. Então, por exemplo, eu sou um fundo imobiliário chamado Pedro 11. E eu, Pedro 11, reúno a grana de vários investidores que compraram as minhas cotas. Vou pegar essa grana e vou investir em shoppings, por exemplo. E todo lucro que aquele shopping tiver, ele vai me pagar. E eu vou pagar de volta os meus acionistas. E na verdade, a melhor parte de tudo isso é quando você começa a ver a grana, a renda passiva entrando na sua conta todos os meses através desses dividendos que os fundos imobiliários vão te pagar. Porque você começa a entender que você começou a fazer a grana, o dinheiro trabalhar para você. Então, independentemente de você estar trabalhando, dormindo, viajando, vai cair dividendos na sua conta, porque você investiu e quando você investe, você faz o dinheiro trabalhar para você e não você para o dinheiro. E vai chegar um momento que a sua renda passiva que você está construindo através dos investimentos vai ser tão grande que você vai poder chegar num momento onde você vai poder escolher entre trabalhar ou não, porque somente os seus rendimentos podem custear o seu estilo de vida. Só que para você chegar nesse ponto, é importante você começar o quanto antes, porque os nossos juros compostos, ele faz efeito no longo prazo. E esses foram os 3 tipos de investimentos para você poder começar o quanto antes. O link da corretora de valores está aqui na descrição e tem um e-book gratuito também no segundo link da descrição para você poder começar a investir o quanto antes. Até o próximo vídeo,